Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Queridos, é um motivo de muita alegria nós estarmos na casa do Senhor para adorar e bendizer o nome santo do Senhor, né? Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia. Quero agradecer ao Senhor nosso Deus por essa oportunidade e agradecer ao nosso pastor Ricardo, pastor Josafá, que nos deu essa oportunidade para estarmos ministrando um pouquinho da palavra do Senhor ao coração dos nossos irmãos que creio que estão ansiosos para ouvir o Senhor falar em vossos corações nessa noite, né? Aleluias. Convido a igreja que abra vossas Bíblias em primeiro livro de Reis, capítulo 3. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dado àquele que fez os céus e a terra, que é todo poderoso e é digno de receber toda adoração e todo louvor nessa noite. Aleluia. E ele se faz presente aqui nesse lugar. Louvado seja Deus. Já pude sentir a presença do Senhor desde que coloquei os pés diante dessa porta. E aconteceu um imprevisto que eu esqueci o meu óculos em casa, voltei correndo para buscar, mas o Senhor é maravilhoso e nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui. Louvado seja Deus. Leiamos a palavra do Senhor. Capítulo 3, Reis, capítulo 3, primeiro livro de Reis, capítulo 3, e vamos ler alguns versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Que diz assim, no versículo, a partir do versículo 9, vamos ler o versículo 9, versículo 12, 23 e 24. Que diz assim a palavra do Senhor, no versículo 9. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Versículo 12. Louvado seja Deus. Eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti teu igual se não haverá, se não levantará. Louvado seja Deus. Aqui foi o Senhor falando com Salomão. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler mais o versículo 23 e 24. Que diz assim: Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e o teu filho, o morto. Esta outra diz, não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho, o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. Louvado seja o nome do Senhor. Creio que muitos já conhecem essa palavra, mas eu estive orando ao Senhor e creio que Deus tem uma palavra para vocês aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Eu até tentei mudar a palavra, tentei buscar outras passagens para mim pregar, mas o Senhor me trouxe aqui. E seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Louvado seja Deus. Importa que eu diminua para que ele cresça. Aleluias. Quem tem que aparecer aqui é o Senhor e não eu. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, aqui nós vimos uma passagem que geralmente é muito conhecida. E o rei Salomão,
ele é levantado rei no lugar de seu pai Davi. Então, ele pega um reinado que tudo ia bem, tudo crescia, tudo prosperava. Então, se torna um reinado muito difícil de se dominar, de se tocar para frente. Porque quando tudo vai bem, às vezes você olha para um lado, você olha para outro, você não vê um jeito para mudar. Porque temos que, quando você pega uma coisa que está indo bem, tem que pegar e ficar melhor ainda. Quando você pega algo que não está indo bem, se esse reinado que ele pegou não estivesse fluindo bem, o que acontecia? Qualquer mudança que ele fizesse seria uma diferença grande, ia mostrar grande diferença para o povo. Mas quando você pega uma coisa que está sendo bem administrado, assim como eu comparo como a igreja do Senhor, está aqui, o pastor Ricardo está administrando, junto com seus obreiros, está administrando bem. Se entra um outro pastor, ele sempre quer mudar alguma coisa, mas se torna mais difícil. Mas se pega e não está indo bem, qualquer mudança que ele fizer vai fazer uma diferença grande para a igreja. Louvado seja Deus. E assim, quando Salomão pega o reinado de seu pai Davi, primeiramente ele pede a Deus sabedoria para como julgar, louvado seja Deus, e guiar aquele povo no caminho certo. Porque ele quem iria julgar aquele povo. Mas o Senhor achou graça no seu pedido e lhe concedeu. O Senhor ainda diz a ele que por ele não ter pedido riqueza, mas ele lhe acrescentaria todas essas coisas que ele não pediu. Ele lhe deu sabedoria para julgar o seu povo. Louvado seja Deus. E assim o fez. Então, o que eu aprendo aqui? Irmãos, quando a gente está orando ao Senhor, que nós pedimos algo para o Senhor, antes de nós recebermos aquilo que o Senhor tem para nos dar, ou até mesmo assim que o Senhor nos dá, a gente temos que estar preparado, porque logo vem um problema à nossa frente para que nós possa vencer aquele problema, ou seja, resolver aquele problema. Louvado seja Deus. E com Salomão não foi diferente. Veja aqui o grande problema que veio para Salomão julgar. A causa de duas mulheres. Louvado seja Deus. Mas o Senhor lhe deu sabedoria para que ele pudesse julgar essa causa. Para que ele pudesse julgar a causa dessas duas mulheres. E a gente vê que uma falava a verdade, mas a outra falava mentira. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para os irmãos, o que prevalece é a verdade, viu? Não se deixe enganar pela mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca se deixe enganar pelas aparências, porque as aparências enganam. Muitas vezes uma pessoa chega e conta uma grande mentira para a gente, e por uma pessoa ser tão mentiroso, aquela mentira parece ser verdade. Porque a pessoa que não mente, você conhece logo de cara. Porque quem não mente, se ele mentir, você vai perceber pelas palavras. Agora, quem é acostumado a mentir, ele mente descaradamente, perdoe pela expressão, mas essa é a verdade. Mente com a cara mais lavada e a gente acredita como se fosse uma verdade. Então, essas duas mulheres chegam e falam para Salomão. Olha o que essas duas mulheres contaram para Salomão. No versículo 23, ela diz: Então disse o rei, que ela já tinha contado a história. As duas cada uma teve um filho. E uma dormindo, se deitou por cima daquela criança e a criança morreu. Mas ela
Vendo o filho da outra que estava vivo, o que ela fez? Ela foi lá e trocou. Tirou o menino vivo, colocou para ela, e tirou o menino dela que estava morto e colocou para outra mulher. Mas ela afirmava categoricamente que aquele menino morto era o da outra, e não era o dela. Bendito seja Deus. Mas aquela que estava com o menino morto, ela vendo que o menino não era o filho dela, que ela diz aqui, deixa eu ler aqui para os irmãos entenderem melhor. Então vieram as duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor, meu filho, ah, Senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que, ao terceiro dia, depois de meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas, naquela casa. Louvado seja Deus. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele, e levantou-se à meia-noite, e me tirou a meu filho do meu lado, e dormindo a tua serva, e deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, aquela mulher que dormiu e quando ela percebeu que seu filho estava morto, ela fez uma troca para enganar a outra. Mas qual é a mãe que não conhece o seu filho? Qual a mãe que não conhece o filho que saiu das suas entranhas? Louvado seja Deus. Então aquela mulher que estava com o filho morto ao seu lado, que a outra teria trocado, ela acorda pela manhã e percebe que o filho que estava do lado dela estava morto. E quando ela vai observar, o filho não era o dela. Então entraram em uma discussão, creio eu que começaram a discutir, porque chegaram até ao rei discutindo essa versão, que o filho era de uma, o vivo era de uma e o morto era da outra. Mas, conclusão da história, aí chega até o rei, e o rei então disse, no versículo 23, o rei então disse o rei, esta diz, este vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei, trazei uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, então nós vemos aqui que nesses pedidos de Salomão ao Senhor, que ele pediu sabedoria, dá a entender que Salomão, ele queria reinar no lugar do seu pai, mas ele queria fazer as coisas da maneira correta, para não acontecer, fazer como fez o seu pai. Que o seu pai Davi cometeu um erro, e nessa trajetória, Deus envia um profeta para falar com Davi. Vamos ler aqui em segundo livro de Samuel, capítulo 12. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. No capítulo 12, vou ler aqui do versículo 1 e o 5, até o 5. E o Senhor enviou Natã a Davi,
E entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos. Igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. E tinha como filha. Agora eu vou pular para o 5. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse Natã: vive o Senhor, que é digno de morte. E disse a Natã: vive o Senhor, que é digno de morte é o homem que fez isso. Louvado seja Deus. Irmãos, nós vemos aqui o Senhor envia Natã ali para falar com Davi, mas Deus usa Natã para falar com Davi em parábolas, de uma maneira que Davi não entendeu. Ele sabia que ele tinha cometido um pecado, mas ele não entendeu que o Senhor estava falando com ele. E ele mesmo abre a sua boca, como muitas vezes eu e você podemos abrir a nossa boca e marcar a nossa própria sentença, julgar a nossa própria sentença. Bendito seja Deus. E nós devemos tomar cuidado que nós abrimos a nossa boca para falar. Muitas vezes um servo de Deus vem entregar algo de Deus para nós, e a gente, por não entender o que Deus está falando, em vez de orar, a gente muitas vezes pode abrir a nossa boca para falar algo que está sendo a nossa própria sentença. Então Davi fala para Natã. A ira dele se acende de tal maneira que ele fala para Natã que esse homem é digno de morte. Louvado seja Deus. E Natã responde para ele: Davi, esse homem é você. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que Davi respondeu para Natã, ele estava fazendo a sua própria sentença, ele estava falando de si próprio, mas ele não entendeu que era com ele que Deus estava falando, que esse homem que Natã falava para ele, era ele próprio. Quando ele teve a mulher do seu amigo Urias, e Urias foi para a guerra, e ali naquela guerra Urias morreu e Davi ficou com a sua mulher. Louvado seja Deus. Então, meus irmãos, nós teremos muito cuidado, porque muitas vezes a gente pode se encontrar numa situação dessa como Davi. Nós temos que pedir a Deus graça, porque o Senhor, Ele é misericordioso. E o Senhor diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Mas o que esconde as suas transgressões não prosperará. Bendito seja Deus. Em Provérbio 28:13, diz a palavra do Senhor que quem esconde a sua transgressão não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Louvado seja Deus, porque a misericórdia vem do Senhor. Em certa feita, Davi disse que era melhor cair na mão de Deus do que na mão do homem, porque o homem não tem misericórdia. Louvado seja Deus. Grande e poderoso é o Senhor. Eu não sei, tem alguém precisando ouvir essa palavra, porque se o Senhor me trouxe a essa palavra, porque tem alguém que precisa ouvir. Louvado seja Deus. Então Davi se lança aos pés do Senhor. Depois de Davi ter dito isso, veja a consequência dos nossos erros, os atos que a gente comete, quando vem as consequências depois. Depois de Davi ter dito isso, que esse homem era digno de morte,
ele se arrepende e pede perdão ao Senhor. Mas em seguida o seu filho fica doente. Bendito seja Deus. Seu filho fica doente e Davi, ele se lança aos pés do Senhor e não come. Durante todos aqueles dias, Davi não come, não bebe, não sai do quarto para nada. Os seus criados chamavam ele para comer, ele não ia, nem dava ouvido. Mas quando de repente Davi ouve uns cochichos ao pé da porta, e Davi pergunta o que está acontecendo. Meu filho morreu? Aí disseram, seu filho morreu. Ele levantou, foi, comeu, e creio eu que ele agradeceu a Deus. E depois que ele, quando todos viram ele, se trocou suas vestes, comeu, bebeu. Aí alguém foi perguntar para ele, Senhor, por que enquanto o menino estava doente, você ficou prostrado no quarto, não saiu, não comeu e nem bebeu? E depois que o menino morre, o Senhor se levanta, vai comer e beber e se trocar. Davi responde, porque ele vivo, o Senhor podia restaurar sua saúde, mas ele morto, eu não trarei ele de volta para mim. Louvado seja Deus. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Que a consequência do nosso pecado reflete a alguém. Vai refletir sobre a vida de alguém que nós ama. Se não cair sobre nós, cai sobre alguém da nossa família. Principalmente um filho nosso, que é quem nós mais ama. Louvado seja Deus. Por isso que nós temos que fugir do pecado enquanto é tempo. Porque o pecado gera morte. Bendito seja Deus. E nós precisamos se curvar para o Senhor. Para que nós possamos estar firmes a cada dia para fugir do pecado. Nós vimos José como José nos tempos que ele foi lá para a casa de Potifar. A mulher de Potifar tentou José. Mas José fugiu. Ele largou as suas vestes. Mas não permaneceu, concedeu o pecado. Ele fugiu do pecado. Louvado seja Deus. Assim é eu e você, meus irmãos. Nós precisamos fugir do pecado. A Bíblia diz que nós temos que fugir até da aparência do mal. Imagina do pecado que afasta nós de Deus. Mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Louvado seja Deus. Digno de toda honra e de toda glória ao Senhor, que vive e reina para todo sempre. Bendito seja Deus. Agora voltamos para a palavra. Que pouco tempo nos resta. Então disse o rei, este vive é meu filho. Este filho, o morto. E esta diz, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Disse mais o rei, trazei-me uma espada, e trouxeram uma espada diante do rei. Louvado seja Deus. E aqui o rei Salomão determina a sentença daquela criança, já que a mãe, as duas mães, uma dizia que o vivo era dela, a outra dizia que era dela. O rei diz, traz a espada. E disse o rei, divide em duas partes o menino. Louvado seja Deus. Divide em duas partes o menino vivo e dá metade a uma e metade a outra. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluias. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas, olha só quanta sabedoria que o Senhor Deus deu para Salomão. Quando disse, parte o menino ao meio, dá metade para uma, metade para outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo,
falou ao rei, porque o seu coração se lhe entemeceu por seu filho, e disse: Ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mates. Louvado seja o nome do Senhor. Não mate o menino. Bendito é o Senhor que fez os céus e a terra. Aleluias. Aleluias. O dono da vida está aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Cristo vive. Ele vive, está voltando para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Ele vem buscar um povo zeloso de boas obras. Ele virá e não tardará. Louvado seja Deus. Aleluias. Então respondeu o rei e disse: Não. Porém a outra dizia: nem teu, nem meu, seja dividido o antes. Então aqui foi julgado aquela causa daquelas mulheres. Louvado seja Deus. Você vê, a verdadeira mãe falou que não matasse o menino, que desse para aquela que não era a sua mãe. Mas aquela que não era mãe disse: nem eu, nem tu. Divide o menino ao meio. Ela não fez questão, porque ela não queria o menino. O que ela queria era atrapalhar a vida da outra. Era destruir com a vida da outra. Bendito seja Deus que fez os céus e a terra. E assim, meus irmãos, a gente temos que tomar cuidado com as escolhas que a gente faz. As pessoas que a gente escolhe para estar do nosso lado. Porque o Senhor nos ensina que nós temos que andar com pessoas mais fervorosas do que a gente. Porque qual é a intenção da gente andar com pessoa mais fervorosa? Porque aquele fervoroso vai te levantar. Ele vai te ajudar. Tu vai ficar fervoroso como ele. Aleluias. Louvado seja Deus. Mas se você anda com uma pessoa frio, gelado, pinguim, ele vai te levantar? Não, meus irmãos. Ele vai te botar para baixo. Como a gente escuta muitos jovens, adolescentes, não sei se aqui tem, creio eu que não, que quando conhece um rapazinho ou uma moça lá fora, aí se engraça nele ou nela, aí fala para o pai mais a mãe: eu vou namorar porque eu vou levar ele para a igreja, ou eu vou levar ela para a igreja. Engano seu. Engano seu, porque você nunca vai trazer ele para a igreja. Ele pode até vir para te enganar, mas ele só quer te usar e abusar de você. Ele quer tirar você dos caminhos do Senhor, para depois ainda você ficar defamado ainda, porque ele não tem amor por você, viu? Mas quando você encontra um verdadeiro servo do Senhor, uma verdadeira serva do Senhor, ele e ela vão andar lado a lado contigo. Louvado seja Deus. Vai te ajudar a buscar o Senhor, estar na presença do Senhor a cada momento da tua vida e não te destruir. Louvado seja Deus. Então a escolha quem faz é nós, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina. Eu admiro, eu amo a palavra do Senhor, porque o que a gente quiser aprender está aqui dentro. Está aqui dentro. É só basta a gente se aprofundar e procurar. Mas uma coisa é certa: o que você quiser, a Bíblia vai te mostrar. Mas a Bíblia te mostra 2 caminhos. E você tem que escolher um. Porque não podemos andar nos 2 caminhos. Nós temos que ou andar em um ou andar no outro. E a nossa preferência é os caminhos do Senhor, que é o caminho estreito. Porque a porta é estreita. E Jesus disse que poucos entrarão por ela. Louvado seja Deus. Mas nós escolhemos o caminho certo, que nós estamos trilhando no caminho do Senhor, mas nós temos que permanecer na obediência à sua palavra, porque se nós não permanecer na obediência, meus irmãos, nós somos, naquele dia, somos lançados fora também.
Louvado seja Deus. Nós temos que tomar cuidado para quando for naquele dia, que a palavra do Senhor diz assim, que nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E nós temos que tomar cuidado para nós não ouvir aquela palavra que diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticavas iniquidade. Bendito seja Deus. Que o nosso coração seja puro e sincero diante do Senhor a cada dia. Louvado seja o nome do Senhor. Grande e poderoso é o Deus que fez os céus e a terra. Então, meus irmãos, aqui nós vimos que Salomão julgou a causa dessas duas mulheres. E se nós for se aprofundar mais, naquela época, o rei não julgava causa de prostituta, porque não podia. Mas aqui o que é que nós aprendemos? Aqui foi pela graça. Louvado seja Deus. Salomão julgou para que houvesse uma mudança. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que nós fomos salvos pela graça. Nós nos colocamos porque antes nós era como aquelas mulheres. Era perdido, que andava no mundo, que não servia o Senhor. Nós fazia coisas erradas que não agradavam ao Senhor. Até quando o Senhor nos encontrou. Louvado seja Deus. E nos resgatou. Nos tirou das trevas para a sua gloriosa luz. Louvado seja Deus. Para que hoje nós estivéssemos aqui, reunidos, nesta reunião, neste culto de campanha, para estar adorando ao nome do Senhor. Por esta palavra que é poderosa. Louvado seja Deus. Aleluias. Então foi pela graça que Salomão julgou a causa dessas mulheres. Para que nós viesse ver as maravilhas do Senhor. Que o Senhor tem feito na vida de muitos. Assim como o Senhor tem feito na minha e na tua vida. Cada dia que nós buscamos mais ao Senhor, mas nós vimos a grandeza do Senhor. Nós se aproximamos mais do Senhor. Louvado seja Deus. Aleluias. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra do Senhor vai nos dizer que a palavra do Senhor é como espada de dois gumes, que corta para todos os lados. Louvado seja Deus. Porque a palavra do Senhor... Pode deixar lá, minha irmã. Deus abençoe. Porque a palavra do Senhor... Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, meus irmãos, ela fala comigo, fala contigo. Ela fala com todos. E aqui o que eu aprendo nessa palavra, quando Salomão pede a espada, o Senhor nos mostra que a espada significa a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é poderosa. Não tem outra palavra que tenha poder como a palavra do nosso Deus. Aleluias. O povo pode arrumar o que eles quiserem arrumar, mas a única que permanece é a palavra do Senhor, nosso Deus. Que o Senhor Jesus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Aleluias. Louvado seja Deus. E para encerrar, eu quero dizer para os irmãos, João capítulo 17, versículo 17. Jesus, em suas orações, ele orando pelos seus discípulos, ele falou: Senhor, ele olhando para o céu, disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia. Se a palavra é a verdade, e nós vivemos nela, nós permanecemos nela, meus irmãos, não temos do que temer. Pode vir o inimigo do lado que vier, ele pode fazer o que ele quiser fazer. Nós só temos que temer ao Senhor que tem todo o poder. Louvado seja Deus, porque Ele é quem peleja por vós.
A nossa vida está nas mãos do Senhor. Algo só acontece a mim e a você se o Senhor permitir. Louvado seja Deus. Se Ele não permitir, nada acontece, porque Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nome do Senhor, que vive e reina para todo sempre. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.